A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos que estão estudando conosco nesse seminário do lar, que estamos no 6º episódio hoje, o 6º episódio do seminário do lar, que tem como tema hoje como ativar o Espírito Santo em minha vida. E o subtema, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 para você. Nós vamos estar estudando sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele revela verdades profundas sobre a identidade do cristão. O apóstolo Paulo, ele afirma com convicção que ser guiado pelo Espírito de Deus não é apenas uma característica dos filhos de Deus, mas também uma prova que eu e você, aqueles que são guiados, pertencemos a Ele, ao Deus vivo. Então, neste estudo aqui, nós vamos explorar o que significa ser guiado pelo Espírito Santo, as implicações de ser um filho de Deus e os benefícios que recebemos dessa filiação divina. O que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Nós temos pelo menos três tópicos aqui para apresentar para você sobre o que significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo uma resposta explícita para você. Primeiro, ser guiado pelo Espírito de Deus é ter submissão à direção divina, ter obediência à palavra de Deus, ter uma vida de santificação. Então, submissão à direção divina é permitir que o Espírito Santo oriente nossas escolhas e pensamentos e ações. Como está escrito em João 16, verso 13, o que está escrito dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, e ele os guiará em toda a verdade, mas não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Isso que está escrito em Romanos 16, 3. Mas quando vir o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, na verdade de Deus, na verdade que Deus colocou sobre o universo. Não falará de si mesmo, ele não vem para falar de si mesmo, ele vem para glorificar o nome de Jesus. Ele falará apenas o que ouvi de quem? Do Pai e do Filho, e lhes anunciará o que está por vir, o futuro. É isso que o Espírito Santo, ele vem. Ele foi enviado para estar aqui na terra para ser o conselheiro, o ensinador, o consolador, o guia. Este é o Espírito Santo, mas ele é Deus. Ele vem para nos auxiliar. Ele é o único que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Pode estar no Brasil, como pode estar no Japão, como pode estar na China, como pode estar na Rússia, como pode estar também na Argentina. Este é o Deus onipresente, onisciente. É um Deus que é onipotente, que tem todo o poder no céu e na terra. Onipresente, que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciente, que tem ciência de todas as coisas que está nesse universo. Então, a obediência à palavra de Deus. O Espírito nos lembra das Escrituras e nos capacita a viver conforme os mandamentos de Deus. O Espírito Santo, ele nos lembra das Escrituras. Que Escritura? Daquilo que nós lemos, que nós estudamos, que nós aprendemos. Se você não lê, se você não analisa, se você não medita na Escritura, o Espírito Santo não vai te lembrar, porque ele vai lembrar algo que está dentro de você. Então é importante você meditar na palavra, ler a palavra. Então está escrito: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso está no Salmo 119, verso 105. Então ele também nos dá uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Primeiro, ele nos dá uma submissão à direção divina. Depois, obediência à palavra de Deus, porque ele vai nos lembrar das Escrituras, nos capacita a viver conforme os mandamentos de Deus. E a vida de santificação. Santificação é ser guiado pelo Espírito Santo, que implica abandonar
as obras da carne e buscar os frutos do Espírito. Porque quanto mais eu tiver intimidade com o Espírito, é como se eu estivesse regando uma planta, colocando ali na planta, né, aquilo que a planta necessita, toda a proteína. É isso que quando eu tenho intimidade, eu estou em oração, eu começo então a abrir meu momento de oração com Deus, então o Espírito Santo leva a minha voz, leva a minha petição, ele com um gemido inexprimível ou até de uma forma que só o próprio Deus ele pode ouvir. Então essa intimidade, essa vida de santificação através da oração, para mim é muito importante, para a igreja é muito importante, porque dela vai beneficiar para que o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, venha sobre essa árvore que é você, essa pessoa que é você. Então, essa vida de santificação é importante porque você começa a ser guiado, porque quanto mais você se torna íntimo do Espírito Santo, mais ele se chega a você, mais então começa dessa unidade a começar a dar fruto gostoso, onde a pessoa se aproxima de você, do homem de Deus, da mulher de Deus, e vai ver que há amor genuíno, amor verdadeiro, vai ver alegria, vai ver paz, vai ver amabilidade, bondade, fidelidade, vai encontrar mansidão, domínio próprio. São coisas que vai se desenvolvendo na vida desta pessoa. Não é da noite para o dia, mas vai desenvolvendo aos poucos, assim como numa árvore qualquer. O fruto, então ele começa pequenininho, vai amadurecendo, vai ficando de um tamanho que tem que ser meio esverdeado, até ficar amarelo ou vermelho, bem maduro. Assim nós vamos com a nossa vida amadurecendo, porque é uma vida de santificação que precisa ser guiado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, que vai implicar abandonar as obras da carne e buscar o fruto do Espírito cada vez mais. Então, que coisa maravilhosa. Tornar-se filho de Deus é uma transformação espiritual, porque na verdade Deus é Espírito e está escrito que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tornar-se filho é nascer de novo. Existe uma transformação espiritual que começa dentro daquela pessoa que nasce de novo, como diz a Escritura. Então a filiação divina não é natural, mas fruto da adoção por meio de Jesus Cristo. Contudo, aos que receberem, aos que creram em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus, segundo João capítulo 1, verso 12 até o 13. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos um novo nascimento. Nós ganhamos uma nova identidade. Nós recebemos um propósito divino. Então, esse novo nascimento, somos regenerados pelo Espírito Santo. Não está escrito em João 3, verso 5, 6, Jesus respondendo a determinado homem de Deus, ele diz assim, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, essa pessoa, ela recebe um novo nascimento quando ele recebe Jesus. Um novo nascimento em nossa vida. Então, a sua vida espiritual começa a ser transformada. Então, essa pessoa, quando nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos uma nova identidade, uma identidade celestial, uma identidade divina, passamos a ser parte da família de Deus. Então, como está escrito em Efésios 2,19, está escrito da seguinte maneira, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. É o que diz, membros da família de Deus. Quando isso acontece, porque nós ganhamos uma nova identidade. Por que isso? Porque o Espírito Santo faz isso. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vai se aperfeiçoando dia a dia. Quando você vai obedecendo ao Espírito Santo, vai sendo dirigido por ele. Então ele vai te
tendo em uma escala de crescimento. Então, nós recebemos do Espírito Santo, recebemos um propósito eterno quando nos tornamos filhos de Deus. Que propósito eterno é esse? Nós vamos descobrir que somos chamados a glorificar Deus e proclamar seu reino como evangelizadores, como ministro do Evangelho, como ministro da reconciliação, como uma porta que se abre para o incrédulo, para a pessoa que está necessitada, a pessoa que não tem Deus, que não é filho de Deus. Então nós podemos fazer na vida de outras pessoas com que eles sejam também transformados através do Evangelho, porque está escrito que quando aquela pessoa ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, quando eles nele creem, eles são selados pelo Espírito Santo da promessa, como nós vimos nas ministrações passadas. Então, está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, da seguinte maneira: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem só, como Deus te chamou das trevas, te resgatou do império das trevas e te colocou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, porque a luz esclarece tudo, vem o entendimento, vem o conhecimento, e você começa a descobrir toda a verdade, direcionada pelo Espírito Santo, que veio te guiar para esta verdade, que veio te dirigir para essa verdade, para essa grandeza de Deus, e trazendo para ti coisas verdadeiras que vem do Espírito da verdade, a palavra da verdade. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, somos abençoados desta maneira. Nós temos também os principais benefícios. Quando nos tornamos filhos de Deus, quando somos guiados pelos filhos, como filhos de Deus, pelo Espírito de Deus, nós temos alguns benefícios. Que benefícios são esses? Os principais benefícios de sermos filhos de Deus. Esses filhos de Deus têm benefícios. Quais são esses benefícios? Então você precisa aprender quais são os benefícios e ter a certeza desse benefício, para você poder explorar, de buscar essa intimidade com Deus, para que se cumpra o que está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa que sente, que tristece, que tem ciúme. Uma pessoa, é uma pessoa de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não porque Ele está em terceiro lugar, em poder, não. Terceira pessoa da Trindade, nós falamos desta maneira, porque existiu três trabalhos feitos pelo Deus eterno aqui sobre a terra. Primeiro, até o nascimento de Jesus, Deus Pai estava operando ali. Era a dispensação de Deus Pai. Então, primeiro, Deus Pai, Ele foi a primeira dispensação, desde a criação até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, foi a dispensação do Filho, foi o momento do Filho. Então, Pai primeiro, Filho segundo, e quando o Filho subiu para o Pai, veio a dispensação da graça. Nós podemos dividir a Bíblia Sagrada em três partes. Primeiro, aqui, de Gênesis ao dilúvio, o Pai operando. Ainda o Pai aqui operando, do dilúvio até o nascimento de Jesus, todos os profetas anunciavam Jesus. Na verdade, desde Gênesis anunciando Jesus. Então teve o momento do Filho, Jesus, o Filho de Deus vivo. E logo depois disso, quando Jesus foi assunto aos céus, de 2000 anos para cá, 2000 anos, o que acontece? Começou então a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. Então o Espírito Santo está aqui. Então ele é a terceira pessoa, porque é a terceira pessoa que opera, que está operando, mas ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menor e nem maior que o Pai, nem maior nem menor que o Filho. Ele é simplesmente Deus. Então entendemos o seguinte: esses benefícios nós encontramos o quê? Primeiro, benefício: intimidade com Deus Pai.
o benefício de você se tornar filho de Deus, você começa a ter intimidade, porque se torna filho, então você pode clamar Abba Pai, como está escrito. Temos acesso direto ao Pai através de Jesus agora, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. Aí está escrito em Romanos 8,15, dizendo: porque vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, Romanos 8,15. Então, que nós recebemos um Espírito que adota como filhos, que nos adota por meio da qual clamamos Abba Pai. E nós encontramos também que possamos orar com confiança chamando de Abba Pai. Sim, porque nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Agora oramos com confiança chamando de Abba Pai, porque está escrito em Gálatas 4,6, porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, o qual clama Abba Pai. Abba Pai. Nós temos também, por nós tornarmos filhos de Deus, o benefício de ter herança celestial. Nós somos herança, como filhos somos co-herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Segundo está escrito em Romanos 8,17. Então, aí está. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então nós temos aí, nesse benefício, no segundo benefício que nós lemos para você, da herança celestial, nós temos também nossa esperança. É uma vida eterna na presença de Deus. Isso é benefício, nós temos esperança. Uma esperança e uma vida eterna. O próprio Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Tem? Então é uma promessa, mas também está escrito em 1 de Pedro 1,4. Está escrito da seguinte maneira: e para a herança que jamais poderá perecer. É uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou também se perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, para mim e para você. 1 de Pedro 1,4. Nós temos um terceiro benefício, que eu aponto aqui: uma proteção divina. Deus cuida dos seus filhos como um pai amoroso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sim, é o que está escrito no Salmo 91, verso 1 e 2. Então, essa é uma proteção divina. Por que proteção divina? Ela funciona automaticamente? Poderia acontecer, mas ela funciona quando você crê nas promessas sobre a proteção divina. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo ou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará de quê? Descansará em paz. Você não estará preocupado com os ataques, com os problemas, porque certamente cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, porque tu ativou, porque tu revelou, tu disseste: tu és o meu refúgio. Quer dizer, você está ativando, ó. Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Então, quando você declara essas palavras, quando você pede a proteção, quando você ativa, então, meu irmão, cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é atingido. Então, essa luta não é só nossa, porque Ele luta nossas batalhas e nos livra do mal, porque está escrito em Êxodo 14,14, está escrito: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E outra vez diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Outra vez diz no Salmo 121, Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Veja bem só, então, Ele é a proteção, são benefícios. Quando você é um filho de Deus ativo, ativado. Então, quando você é filho de Deus, você também tem o benefício de ter uma direção e sabedoria divina. E
Isso é coisa fantástica, é coisa que Deus proporcionou para os seus filhos. Então o Espírito nos guia em toda a verdade. Ele nos capacita para as boas obras. Como está escrito na palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Está escrito: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, então Ele endireitará as tuas veredas e aplanará os teus caminhos tortuosos. É o que diz a Escritura Sagrada sobre essa direção e sabedoria que vem do alto, que é do Espírito Santo, que vai nos guiando em todas as verdades e nos capacitando para as boas obras. Declaramos também que recebemos discernimento para tomar decisões corretas no meio dessa direção e sabedoria divina. Recebemos discernimento. O Espírito Santo vem e faz um discernimento ficar ativo para tomar decisões corretas. Então, como está escrito na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 2,10, dizendo: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E uma revelação de Deus. Por quê? Porque tem um discernimento. Deus revela. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as mesmas coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Então o próprio Espírito Santo, que conhece o espírito do homem e que conhece a Deus, a mente de Deus, então ele nos ajuda, ele dando direção e sabedoria que vem do alto, assim, nos guardando, nos protegendo, nos fazendo viver uma vida triunfante, uma vida abundante, uma vida abençoada. Que coisa maravilhosa é isso. Então nós temos aqui, eu pontei aqui o quinto, né? o quinto benefício, né? Que é a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado está escrito na palavra do Senhor, e nós vamos trazer para você que está escrito na palavra do Senhor, segundo Romanos 8, 12 a 13. Está escrito: portanto, irmão, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então, se nós pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, quer dizer, aquela atração pecaminosa que o corpo da gente nos atrai, porque a carne é atraída pelas coisas da carne. Então, quando eu deixo o Espírito Santo uma força, quando eu invoco o nome do Senhor, pedindo direção do Espírito Santo, Ele vai te dar força. A diferença de hoje para o passado é que na época ainda de Abraão, de Isaac, ou até mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, as pessoas estavam só tomando decisões. Então eles eram tentados e caíam nas tentações porque não tinha o Espírito que os ajudasse. O Espírito Santo que dissesse: olha, está errado, eu vou te dar força. Está escrito na Bíblia Sagrada que diz que não haverá tentação sobre o homem, escreve Tiago, que não seja uma tentação humana, mas ela não virá maior do que as nossas forças. E as nossas forças agora está em Deus. O próprio Deus, Ele é poderoso para nos guiar e nos dar o poder para dizer não, para resistir o diabo, para resistir à tentação, e o mal vai embora. Então somos libertos da escravidão do pecado, como está escrito, e da condenação. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36 está escrito: pois se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres, ou verdadeiramente estarão livres. Como está escrito ainda no livro de Romanos, está escrito bem claro que a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo, qual é a lei? A lei da graça, né? A lei do Espírito de vida nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do pecado e da morte, nos dando vida, nos dando o poder de dizer não, o poder do domínio próprio, se eu não quero fazer. O meu corpo até queria, mas porque eu amo a Cristo, eu amo a Deus, então eu sou fiel a Ele, eu não vou deixar me levar pelas essas tentações. Então é a vitória sobre o pecado. Quando você tem o amor a Deus, então você tem vitória sobre o pecado. É muito importante nós comentarmos sobre isso.
Porque a vitória sobre o pecado, aqui, o Espírito Santo ele dentro de mim, ele morando dentro de mim, ele me faz amar mais a Jesus, amar a Deus. Então veja bem, eu sou fiel a um ser divino, eu sou fiel a uma pessoa, eu não sou fiel a uma ideia. Uma ideia, ela pode ser mudada, mas eu sou fiel a Deus. E Deus, a sua palavra nunca muda, ela não pode mudar. Então o que ela diz a meu respeito é a verdade. Então, essa verdade, ela vem ao meu conhecimento pelo Espírito da verdade. Então essa vitória sobre o pecado, hoje para nós, aqueles que são filhos de Deus, é mais fácil nós vencermos o pecado. É mais fácil vencermos as tentações de que um homem que não recebeu Jesus, que não tem Deus, que não conheceu o Espírito Santo. Então nós entramos agora para o sexto benefício, né? Então o sexto benefício é a paz e a segurança. Mais uma vez, paz e segurança estão juntos aqui. Por que nós colocamos junto? Porque como filhos, nós confiamos no cuidado e nos planos perfeitos de Deus. Nós confiamos, porque somos filhos. Nós conhecemos o nosso Pai, aprendemos a conhecer o nosso Pai, porque Ele tem um pensamento bom a nosso respeito. São pensamentos maravilhosos. Está escrito em Jeremias 29:11, está escrito da seguinte maneira: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que eu conheço os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro melhor. Isso Jeremias 29:11. São planos. Então é um plano de paz. Diz o Senhor que sei que pensamento a ter o vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Veja bem só. Então a paz de Cristo guarda nossos corações e mentes. Sim, o próprio Jesus, ele fala, diz: a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, tem uma diferença da paz do mundo e a paz que vem de Cristo. Entende? Então é uma coisa fantástica isso. Nós aprendemos esses benefícios de tomarmos para nós, que isso é nosso. Então a paz de Deus, que essa de todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus, segundo Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus que excede, não tem entendimento, não tem compreensão alguma que possa explicar. Então a Bíblia Sagrada que ele guardará os corações daqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, que vê Jesus como seu Senhor e Salvador, que vê Jesus como Deus. Então, em suas mentes, em Cristo Jesus, essas pessoas estarão abençoadas, porque haverá paz na mente deles que estão em Cristo Jesus. Haverá verdadeira paz. Não está escrito, eu vou repetir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e guardará teus sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que coisa maravilhosa, né? Então Filipenses diz isso. Então nós concluímos o quê? Veja bem, nós colocamos apenas aqui para você 6 benefícios, mas tem mais. São muito mais benefícios que você precisa procurar, buscar, desenvolver, aprender e praticar e aceitar na tua vida para usá-lo, porque você pode usar. Então nós concluímos o seguinte: que ser guiado pelo Espírito de Deus é uma marca distintiva do Filho de Deus. Essa relação, ela nos concede privilégios eternos e transforma a maneira como vivemos no presente agora, que passamos a andar diariamente em obediência ao Espírito Santo, desfrutando dos benefícios de sermos filhos amados do Pai Celestial. Então, como filho, nós temos um poder muito grande, é por isso que a Bíblia Sagrada diz bem claro, né? E receber esse poder a descer sobre vós do Espírito Santo. Então é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Então nós estamos aqui para dizer para você que você precisa do Espírito Santo. Você precisa dos benefícios do Espírito Santo. Você precisa ser guiado por Ele, dirigido por Ele, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe os caminhos dos homens. Antes de nós termos base daquilo que no lugar que nós estamos, no caminho que nós estamos aqui, Ele já traçou o caminho para nós e foi até o final do caminho. Colocou tudo que nós precisamos nesse caminho. Tudo que nós necessitamos está lá, do começo ao fim. É só seguir os passos dele, a direção dele, que tudo vai dar certo.
Tudo que você precisa está nesse caminho que Ele preparou para você. Por isso que Ele disse: eu endireitarei vossos caminhos. Eu endireitarei vossos caminhos. Como nós lemos agora, né? Ele aplanará teus caminhos tortuosos, mas Ele vai endireitar teus caminhos. Endireitar por quê? Porque esse caminho que nós temos que andar, guiado pelo Espírito Santo, é um caminho em que você vai, Ele garante a viagem. É como um pai que diz para o filho: filho, vai àquele lugar, e o caminho é esse aqui, ó. Então, nesse lugar, eu estou te dando água. Eu quero te lembrar, meu filho, que daqui a 5 quilômetros, tu para, do lado direito, eu deixei lá, quando eu passei, eu deixei comida lá. E lá tem um fogãozinho naquela casinha direita. E daqui a mais 3 quilômetros depois dessa casinha, tu vai encontrar água de novo à esquerda. Tu vai precisar, tudo que aquele filho precisar, o pai está dizendo: eu deixei no meio do caminho, até o final da tua caminhada. Então o Espírito Santo, ele fez isso conosco. Então ele preparou um caminho de boas obras, um caminho para nós praticarmos. Mas quando você pratica tal obra, veja só, pela fé, por amor que você tem a Deus, então é suprida a tua necessidade em cada parte do caminho. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está ali naquele caminho que Deus colocou para nós, para que se cumprisse e que se cumpra o que está escrito em Efésios 1, versículo 3, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está tudo está a nosso dispor. Nós fomos abençoados. Abençoado significa nós recebemos uma doação de Deus, foi dado para nós gratuitamente. Então siga o teu caminho, siga o caminho que Deus preparou, mas dentro dos pensamentos de Deus, dentro da obra de Deus, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, e tu terás uma vida abençoada, poderosa. Tu verás a bênção sobre os teus filhos, sobre a geração dos teus filhos. Você verá os céus abertos, portas se abrirão, porque você obedeceu, foi guiado, foi direcionado pelo Espírito Santo e foi totalmente abençoado. Você quer ter uma vida dessa? Conheça o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, procura ter intimidade com Ele, desenvolva uma intimidade. Por exemplo, eu termino aqui essa ministração dizendo para você: eu boto em prática aquilo que o Espírito Santo me ensinou, que eu sou sacerdote real. Como eu sou sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele faz sacrifício. Que sacrifícios são esses? O sacrifício de orar por outras pessoas. Orar intercedendo por outras pessoas. Interceder a Deus por outras pessoas. Como é que eu faço isso? Eu me acordo de manhã cedo, conforme está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12. O que está escrito lá? Que o sacerdote acordará bem cedo, ele buscará lenha, levará a lenha para o altar, botará lá no fogo, para o fogo nunca se apagar, nunca. Então todo dia pela manhã, eu estou repetindo, deixando o fogo se apagar. Que lenha é essa? A lenha, para mim, é a palavra de Deus. Todo dia eu leio 1, 2 ou mais capítulos da Bíblia, colocando sobre o altar. O altar. Depois que o fogo está aceso, que vai ali, ficar aceso dentro do meu coração, ficar ardendo, porque a palavra vai criando vida dentro de mim. Então eu começo a apresentar as vidas das pessoas, a vida dos meus filhos, dos meus conhecidos, dos meus projetos, dos meus planos, onde eu quero chegar. Então está escrito sobre isso, né? Então, como isso acontece? Isso é buscar uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz todas essas coisas. Então ele vai vendo que eu estou levando a sério, que eu amo a palavra de Deus, que eu intercedo por outras pessoas. Isso aqui não é uma obra que eu estou apresentando a Ele, mas uma rendição total de adoração, de busca, de amor ao meu Deus, a sua palavra, a sua obra. Então com isso eu sou beneficiado também. Eu sou suprido também. E o Senhor me abençoa com todas as coisas que eu necessito. Então seja amigo do Espírito Santo. Traga o Espírito Santo para a sua vida. Seja guiado, seja abençoado. Deus te abençoe. Eu oro por você. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, tu e tua casa.